De volta com o CJC+, para todo o Brasil, e neste bloco nós vamos conversar, a gente vai bater um papo aqui muito legal, muito esclarecedor com o nosso convidado do dia. E nós temos a honra de receber Bruno Chagas, ele que é cirurgião bucomaxilar, vai falar pra gente o que um cirurgião nessa área ele faz, o que desenvolve, como que é esse procedimento, e vai explicar pra gente tudo em relação a isso. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores, é uma honra estar aqui. Tá? É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, doutor. Então, a primeira dúvida, né, para os adolescentes que estão nos assistindo, as mães, os pais, a família inteira, depois de um feriadão desse, eles perguntam, como assim, cirurgião bucomaxilar? Fala pra gente, doutor, essa área aqui, explica um pouquinho detalhadamente pra gente. A nossa especialidade é uma especialidade odontológica, né, que acomete a parte da correção dos maxilares, né? A parte de tumores de boca, traumas faciais, tá? Decorrente de acidentes automobilísticos, motociclísticos, né? E além de correções dentárias cirúrgicas, né? Dentes impactados, como eu havia falado antes, cistos, né? Esses tipos de lesões. É uma especialidade um tanto complexa, né? A gente não só age em consultório, também a gente age em hospital, né? Através de emergência, né? Pacientes com acidentes automobilísticos que tenham sofrido fraturas da maxila, fraturas do nariz, tá? Fraturas de mandíbula. Todo esse campo é a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial, né? Esse nome é tão complexo, mas é de uma importância gigante, né, no nosso meio nosso campo da saúde. Perfeito. E, doutor, muitos adolescentes sofrem preconceitos na escola por terem, né, um pouco a gengiva grande demais, que às vezes eles nem conseguem fechar a boca direito. Aí tem uma idade específica, poxa, eu tenho 14 anos, 15, eu já posso fazer essa cirurgia ou não, só quando eu tiver mais velho? O que acontece com esse tipo de caso, realmente, ainda mais hoje, né, com o aumento da globalização em si, né, internet, né, então bullying está aí, bullying existe, né, eu canso de pegar casos de pacientes adolescentes, não só adolescentes, mas jovens adultos e até pacientes acima de 60 anos, que sofrem preconceito por conta da sua deformidade facial, né? Ou dentofacial, que a gente costuma falar. E para esse tipo de tratamento, nem todos os casos são cirúrgicos, tá? Muitos casos são resolvidos através de aparelhos ortopédicos, né, dos maxilares, ou aparelho ortodôntico, né? E normalmente quem indica essa cirurgia é o ortodontista. O paciente que tem essa discrepância, primeiro ele passa por uma avaliação clínica, o clínico indica a avaliação do ortodontista e o ortodontista avalia se está dentro do campo dele somente o tratamento ortodôntico ou se vai realmente necessitar de cirurgia. E se necessitar de cirurgia, aí ele encaminha para a gente pede todos os exames específicos e tudo mais. E tem contraindicação para as idades, assim, 14, 15 anos? Sim. Pacientes adolescentes, né, a gente costuma pedir para poder esperar um pouco, até por causa da fase de desenvolvimento, né? O surto de crescimento do homem normalmente vai até uns 20, 21 anos, tá? E o da mulher de 16 para 17 anos. Então essa é a idade mínima que nós operamos, tá? Agora, a idade máxima não tem, tá? O paciente tem a deformidade dentofacial, a gente faz o planejamento e opera, independente se tem 60. Eu já operei um paciente de 68 anos, né, que já sofria com essa parte, digamos, complexa, né? De tirar foto em família, né? A pessoa fica... Reuniões sociais, já vinha sofrendo esse complexo, né? Esse tempo todo, e que não conhecia a nossa especialidade, né? Foi conhecer através de um amigo meu que indicou, e quando eu falei para essa pessoa que o caso era cirúrgico, ela ficou super feliz, né? Inclusive eu tô com uma foto dela aí para a gente poder mostrar antes e depois. A gente vai mostrar. É bem surpreendente, assim, né? Uma nova identidade. Que bacana. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos que a gente tem aí para o senhor falar um pouco. E quanto mais novo,
que esse procedimento é melhor para a pessoa, dependendo da situação dela, do caso dela? Sim, quanto mais novo essa pessoa for avaliada e for diagnosticada, melhor para ela. Mais ela consegue fugir da parte cirúrgica, né? Mais conservador, a gente consegue tratá-lo. Tá? Algumas pessoas têm muito medo, né, de dentista. Normal, gente. Quem nunca sentiu medo, né, de ir no dentista e tal? O pós-operatório, doutor, ele leva quanto tempo para eu ficar totalmente recuperada? Tem aí 1 mês, semanas, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer depois de operar? A gente costuma falar para o paciente que a principal parte, né, é o pós-operatório. A cirurgia pode ter sido linda, pode ter sido muito boa, mas se o paciente não colaborar no pós-operatório, aí o negócio fica um pouquinho mais estranho, né? Normalmente o paciente consegue voltar a ter suas atividades físicas em torno de 45 a 60 dias na atividade física, mas a mastigação, ela consegue voltar a ter as atividades mastigatórias normais em torno de 30 a 40 dias. Né? Isso se tiver um pós-operatório muito bom. Né? Durante esse período, o paciente fica com a boca literalmente amarrada, né? Com os elásticos ali, perde cerca de 5 a 6 quilos. Sério? Olha! Ela olhou para mim, olha, não estou entendendo. Mas vale muito a pena para o paciente que tem essa deformidade, né, dentofacial, né? Essa deformidade funcional, porque acaba atrapalhando a parte respiratória do paciente. Né? Isso ocasiona também o ronco? Seria um motivo? Sim. Essa é uma outra indicação para a cirurgia ortognática, é a apneia do sono. Né? O paciente está dormindo de madrugada e dá aqueles roncos bem altos, né? Como se tivesse parado de respirar e volta a respirar do nada. E essa é também uma indicação da cirurgia ortognática. E doutor, quando a pessoa tem um problema que é visível para as pessoas e ela tem vontade de fazer uma correção, só que ela, talvez por falta de informação, ela não sabe quem procurar, não sabe onde procurar. Como é que a pessoa ela faz para encontrar o lugar certo? Dependendo da situação, como é que ela faz para ter esse acesso? Hoje a internet está muito rica, né? Rica, eu digo, mas bem limitada também, porque tem muita informação falsa, né? Muitas informações divergentes do que a nossa realidade abriga. Né? Então, realmente, o primeiro contato com esse tipo de paciente tem que ser através do dentista clínico, né? Que é quem vai guiar o paciente para um cirurgião bucomaxilofacial ou para o ortodontista, quem é que vai abrir esse leque para o paciente do tipo de tratamento que ele precisa. Né? E ele vai chegar, então, mas ele pode falar, doutor, olha, eu estou incomodado com essa deficiência, né, que eu tenho, tal, com essa deformidade. O senhor pode me ajudar? Ele pode falar que ele quer. Sim. O que acontece muito também, ao invés dos pacientes irem direto ao ortodontista ou ao cirurgião bucomaxilofacial, o paciente está sentindo muitas dores, né, na região da articulação, tá? Dores de cabeça, cefaleias constantes, dores de coluna, e não sabe de onde que vem esse tipo de dor, né? E acaba procurando o otorrino ou o neuro, né, que também são profissionais habilitados a fazer esse diagnóstico, né, e encaminhar para o especialista. Né? Então, assim, tem diversas portas para que esse paciente chegue até a gente. Né? Mas, fazendo essa ressalva aqui, está tudo interligado. Nessa parte da articulação, normalmente dá em paciente que tem aquela mandíbula muito para trás, né? Porque aí a cabeça da mandíbula aqui também acaba sendo posteriorizada. Então o paciente sente um desconforto nessa área, sente estalos, até zumbido. Eu tenho estalo. Olha aí. Eu lembro que uma vez eu tenho estalo, só que teve uma época que doía. Então, aí eu fui encaminhado para o dentista. Eu falei, dentista com maxilar? E tem tudo a ver, né? Porque a dentista fez umas correções, porque a minha fechada estava um pouquinho torta. E a dor sumiu. Só o estalo que dói. Dá pra ver, tá aqui. Né? Tem que tomar cuidado pra não sair. Agora, doutor, a nossa produção separou algumas fotos que o senhor trouxe aqui pra gente e a gente quer ver esse resultado, né? Que é o principal, o antes e o depois. Vamos ver a primeira foto. Nossa. É bem visível. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, né? Em cima a gente consegue perceber, né, que é o antes do procedimento da cirurgia ortognática. É uma paciente que tinha queixa, que a gente chama do sorriso gengival, né? O que é o sorriso gengival? Quando a pessoa fala ou sorri e a gengiva aparece muito dessa forma. Caramba.
Então, a cirurgia ortognática, ela corrige essa parte também, essa deficiência da maxila, né? É um caso que a gente pode até comparar com o nosso querido jogador Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Só que o Ronaldinho, ele procurou outro método, ele aumentou a parte da coroa dentária e diminuiu a gengiva, né? Ou seja, esteticamente ele conseguiu um resultado que ele queria, mas funcionalmente vai continuar a mesma arcada dentária. Eu vi, no caso dele, eu tinha ouvido que ele teria que ter usado o aparelho, né? Antes Um aparelho até de fazer esse ortopédico dos procedimento. maxilares, sim. Nossa. É uma raspagem que é feita, doutor, nesse Nesse tipo caso? de cirurgia? É uma raspagem na gengiva que é feita para Não, ela aí reduzir nesse o osso? caso específico a gente nem mexe na gengiva, tá? A gente corta literalmente o osso, tá? Da maxila, faz uma impactação nela, né? Levanta ela, coloca as placas de titânio para poder fixá-las, né? Porque não tem como a gente colocar gesso no rosto, então a gente coloca as plaquinhas pelo lado de dentro mesmo, tá? E na mandíbula, nesse caso específico, a gente teve que fazer um avanço da mandíbula, porque ela tinha o queixo bem para trás, né? Então a gente faz 2 cortes aqui, né, na região da mandíbula e avança. E depois coloca mais 2 plaquinhas aqui de cada lado. É uma coisa simples, assim, Bem né? simples, mas- a gente tá assim, ó, olhando pro doutor. Vale ressaltar que é Incrivelmente. tudo por dentro da boca. Nenhuma cirurgia desse porte fica com cicatriz aparente, porque a gente não mexe do lado de fora. Tudo por dentro da boca. Quanto tempo dura a cirurgia, doutor? Olha, essa cirurgia, dependendo do caso, tá? De 2 a 4 horas. Tá? Porque tem casos que você só mexe na maxila, tem casos que você só mexe na mandíbula e tem casos que você faz a cirurgia combinada, que a gente fala, né? Que é mexe em cima e mexe embaixo também. E a pergunta que não quer calar, dói muito? Então, essa pergunta que todo mundo... A primeira coisa que o Dizem paciente que o faz, né? Diz que na hora, eu acho que o pós, né, que as pessoas começam a sentir as dores, né? O que ocorre nesse tipo de cirurgia? Como a gente mexe muito perto do nervo que dá sensibilidade para a face, né, da parte superior e da parte inferior, é uma defesa do organismo deixar esses nervos sem a sensibilidade, né, que a gente chama de parestesia, que é a dormência da face, tá? Então o paciente no pós-operatório fica com essa região infrapalpebral até a pontinha do queixo e os lábios totalmente dormente. Então o paciente não sente dor. Tá? O que pode gerar um ligeiro incômodo é realmente o pós-operatório, quando a gente coloca os elásticos, né? Que aí pressiona a arcada toda dentária e dá um desconforto realmente na região pré-auricular aqui. Tá? Fora isso, o paciente não sente dor. Né? Esses elásticos, como eu havia falado antes, ficam em torno de 3 a 4 semanas. Tá? E essa dormência, depois que passa a dormência, vai doer? Não, porque essa dormência fica por um bom tempo. Varia de 3 meses a 1 ano e meio até. Se levar um soco no rosto, não vai nem sentir, viu? Pode bater à vontade. Mas também é uma dor, é um sacrifício que vale muito a pena. Vale muito porque a o pena. resultado é sensacionalmente visível, né? Porque isso é uma deformidade, né, dento-esquelética. Então, como eu falei antes, ela acaba acometendo a parte postural do paciente. O paciente, normalmente, com esse tipo de deformidade, um paciente fica muito curvado para frente, né? Ou então ele fica muito assim, para quê? Para compensar fisiologicamente uma forma para poder respirar melhor, para andar melhor, né? Então, essa cirurgia acaba, funcionalmente, ela é muito boa para esse tipo de paciente. Melhora o ronco, né? A mordida fica totalmente certinha. Perfeito, doutor. E no próximo bloco, você continua aqui com a gente, mostrando outros casos e muito mais informação. Então, você aí de casa, não troca de canal, que o CJC Mais vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta.